Olá, eu sou Naomi Carvalho Soares, bolsista do Programa de Iniciação Científica sob orientação da professora doutora Rosiane Maria Ribeiro Costa, da Faculdade de Farmácia da UFPA. Hoje, apresento o trabalho intitulado Hidrogel de poliacrilamida com metilcelulose contendo própolis como cobertura para o tratamento de lesões cutâneas. Em primeiro ponto, podem-se definir lesões cutâneas como um dano à estrutura do maior órgão do corpo humano, a pele. Tais lesões podem ser manifestadas como cortes, ferimentos, queimaduras, erupções, feridas ou bolhas, causadas geralmente por processos traumáticos, infecciosos ou alérgicos, e etc., proporcionando um impacto negativo na vida do paciente, uma vez que gera desconforto, diminuição da autoestima e pode afetar atividades básicas como a mobilidade. Atualmente, a terapia das lesões cutâneas se baseia em proporcionar a cicatrização e recuperação dos tecidos danificados. Para este fim, diversas inovações têm sido utilizadas. Uma das mais promissoras até então diz respeito ao hidrogel, uma estrutura polimérica que oferece eficiência, baixo custo e conforto, além de criar um ambiente cicatricial essencial e uma barreira protetora para a lesão. Como os hidrogéis permitem a incorporação de variadas matérias devido às características composicionais e benefícios como atividades antimicrobiana e anti-inflamatória, no presente trabalho incorporou-se aos hidrogéis a própolis, um produto apícola natural. O trabalho consistiu em sintetizar e caracterizar hidrogéis de poliacrilamida com metilcelulose com extrato de própolis para utilizá-los no tratamento de lesões cutâneas. Nas análises práticas, procurou-se realizar análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura, avaliar a viabilidade celular pelo método MTT e avaliar as propriedades geológicas e mecânicas dos hidrogéis. Na metodologia da microscopia eletrônica, as amostras foram submetidas a um processo de liofilização e pulverização e depois depositadas em um porta-amostras com fita adesiva de carbono, em seguida metalizadas com ouro-paládio para permitir condutividade elétrica necessária no processo de formação das imagens. O ensaio de viabilidade celular consistiu em 5 etapas. Na cultura celular, o meio de cultura Eagle foi modificado por Dubelco e complementado com 10% de soro bovino fetal, sendo os meios trocados até a formação de uma monocamada de células, as quais foram lavadas com tampão de fosfato salino, tripsinizadas, centrifugadas por 10 minutos a 1.200 rotações por minuto e então contadas na câmara de Neubauer. Em seguida, preparou-se as placas com as células, sendo estas distribuídas em placas de 96 poços e incubadas por 24 horas a 37 graus Celsius em 5% de CO2 e 95% de ar para estabilização. A análise da viabilidade consistiu em cultivar placas de 96 poços e submeter as células ao tratamento com extrato de própolis em concentrações de 2,5, 5, 10, 20, 50, 100, 250 e 100 microgramas por ml durante 24 horas em estufa de 37 graus Celsius, contendo 5% de CO2. Logo, o sobrenadante obtido foi retirado e os poços foram lavados para adicionar MTT diluído em tampão fosfato salino, para incubação a 37 graus Celsius em estufa contendo 5% de CO2 durante 3 horas. Após isso, o sobrenadante foi retirado e os poços lavados com tampão fosfato salino, e Dubelco foi adicionado em cada poço para solubilizar cristais de formação. A solução final foi transferida para placas de 96 poços e lida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 570 nanômetros. Para o controle da reação, foi utilizado células mortas com solução de formol a 15%. Os resultados analisados e expressos em média e desvio padrão foram feitos utilizando o Excel. Assim, foi utilizada também a análise de variância e teste Tuck. Para avaliar as propriedades geológicas, utilizou-se um reômetro girando a 100,01 rpm a uma temperatura de 36,17 graus Celsius para um tempo de funcionamento de 60 segundos. Para as análises mecânicas, utilizou-se um analisador de textura. As amostras foram submetidas a dupla compreensão por uma probe, sendo a análise realizada a 34 graus Celsius.
Os parâmetros de dureza, adesividade, rigidez, elasticidade e coesividade foram então obtidos para análise. O resultado na microscopia para os hidrogéis branco demonstrou uma superfície compacta e porosa, apresentando uma estrutura foliácea. Para os hidrogéis com própolis, observou-se baixa discrepância nas mudanças morfológicas, acrescido somente a presença de mais definição na estrutura foliácea. A análise de viabilidade celular, em suma, não apresentou alteração significativa quando comparada à viabilidade celular nas concentrações do hidrogel branco e do hidrogel contendo própolis quando comparados ao grupo controle sem tratamento. Assim, considera-se que a substância testada não induz alterações metabólicas significativas que desencadeiam morte celular. A avaliação das propriedades geológicas compõe uma análise geral dos parâmetros de força e velocidade. Nela, os hidrogéis apresentaram ausência de crescimento linear nas curvas, demonstrando um comportamento não newtoniano. Além disso, quando analisado o comportamento de diminuição na viscosidade com o tempo sob condições constantes de cisalhamento, notou-se a ocorrência de tixotropia. Assim, os hidrogéis de própolis são apontados como materiais de comportamento pseudoplástico. Os resultados da avaliação das propriedades mecânicas, em suma, apresentaram valores aceitáveis para coesividade, adesividade e dureza, ainda que coesividade em comparação ao hidrogel branco apresente resultados numéricos inferiores. Isso induz que o hidrogel com própolis apresenta aderência, resistência e capacidade de manter sua estrutura original. Por outro lado, a baixa elasticidade induz menor flexibilidade às mudanças na área de dano, comportamento em parte favorável se considerar a maior resistência às deformações permanentes, mantendo a integridade da cobertura da lesão. Dessa forma, os hidrogéis de poliacrilamida com metilcelulose com extrato de própolis mostram estabilidade morfológica, baixa citotoxicidade, comportamento não newtoniano e tixotrópico, baixa coesividade, maior adesividade e resistência às deformações, apresentando-se como promissores para o tratamento de lesões cutâneas, ainda possui eficácia, acessibilidade e conforto para o paciente.